Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Nós vamos fazer um exame não muito acurado desse esquema que eu recebi, uma plaquinha que eu recebi para montar, e ela é vendida no Mercado Livre, alegado ter 200 watts em 4 ohms, a fonte de tensão exigida para tal é 63 positivo negativo com 6 amperes de corrente. Aqui é a lista de componentes. E esse aqui é o circuito que eu fiz algumas melhorias nele para você entender melhor o valor dos componentes. E vamos lá. O diferencial dele é feito com transistores PNP. Você vê que também a fonte de corrente constante é feita com transistor PNP. A fonte de corrente constante do diferencial e do amplificador de tensão, elas estão acopladas. Entendeu? Isso aqui é uma crítica que eu já faço. Isso aqui é uma deficiência, aqui é um jeito de diminuir componentes e obter esses resultados não muito elevados assim no sentido de qualidade, mas esse acoplamento aqui poderia ser evitado. Nós vamos entender. Você sabe que vamos aqui para o amplificador diferencial, né? PNP, o que é que tem usar um PNP? Existe diferença usar PNP? Existe diferença usar NPN? Sim, e você vai entender. A queda de tensão exigida de base para coletor é menor do que a queda de tensão exigida de base para emissor. Eu vou passar um trecho aqui de um vídeo que eu fiz um conserto, de uma restauração praticamente de uma cabeça, de uma caixa amplificada, e eu mostro essa diferença. Vou deixar aqui para vocês, olha. Eu vou tocar aqui. Não sei se o áudio vai ser dos melhores, mas qualquer coisa eu explico melhor no próprio vídeo. Saber qual é o emissor, qual é a base, quando eu não conheço o transistor, eu já sei o seguinte: o emissor ele dá uma queda de tensão um pouquinho, uma fraçãozinha maior do que a do coletor. Aí vem aqui, olha, eu já sei que a base é no centro. Esse aqui vai dar, esse é o coletor, olha, 634. Então o emissor vai ser um pouquinho maior que 634, 654, 680, 635. Olha, vou colocar no emissor, 652, ó, entendeu? Coletor 634, emissor 652. Sempre o emissor é um pouquinho maior que o coletor. Mesma coisa do transistor, 633, 652, tá? Então ele é emissor, base, coletor. Vou colocar aqui no lugar do... Você entendeu? Há situações em que coletor e emissor tem a mesma queda de tensão. Isso já é outro assunto que a gente estuda em outro momento. Bem, mas você percebeu isso. Com essa observação, aí você vê, ele colocou PNP. Quando ele coloca PNP, a tensão de ruptura de base para coletor é menor. Aí você já começa a entender a presença desse resistor de 10K aqui na base desse PNP, que é a fonte de corrente constante do amplificador diferencial. Você sabe que o amplificador diferencial, quando esse resistor ou essa fonte de corrente constante provocar uma distância bem grande entre o circuito de amplificador diferencial e a tensão de alimentação, isso aumenta o fator de rejeição em modo comum, ou seja, a possibilidade dele amplificar sinais provenientes de outras fontes que não seja aquela que eu quero, tá bom? Aí o que é que ele faz? Ele providencia um transistor PNP para fazer essa fonte. E você sabe que eu acabei de passar o vídeo que a tensão de base para coletor é bem pequena. Aí por isso você vai entender esse resistor aqui, porque ele não precisa de uma tensão, de uma diferença muito grande daqui, olha, para cá. Aí ele coloca um resistor para diminuir mais ainda essa queda de tensão. Como eu disse para você, eu interpreto esse acoplamento aqui das duas fontes de corrente constante como uma deficiência. Por quê? Porque esse aqui exigirá a sua corrente específica para alimentar o circuito e vai drenar daqui. Quando esse sinal que foi amplificado aqui for jogado para o amplificador de tensão, ele também vai exigir a sua energia e irá drenar daqui. Entretanto, esse aqui, ele vai drenar energia numa escala superior à do diferencial. E quando ele drenar energia, o circuito provocará que essa base perceba isso. E essa base influenciará a base do primeiro circuito, do primeiro long tail. Você entendeu?
Aí o que é que ele faz? Para minimizar essa influência, ele acrescenta um resistor de 1K. Para minimizar essa influência da consunção desse 42, do TIP 42, para a consunção do 2SA 1015. Ele coloca esse resistor no sentido de diminuir, porque existe isso. Aqui a consunção é maior, preste atenção, resistor de 56R. Aqui a consunção é menor, olha, 270R. Mas quando o circuito estiver trabalhando, quando estiver na dinâmica do funcionamento do circuito, a consunção desse influenciará na consunção desse, e o que provocará alteração no som. Uma pessoa menos experiente, ela não vai perceber isso, diminuições na intensidade do som, e além do mais o cidadão só vai usar no máximo isso daí, então ele não vai perceber isso, vai ser quase que imperceptível. Mas uma pessoa com o ouvido mais apurado, com uma observação mais acurada, ele vai conseguir perceber isso. Aí você pode resolver esse problema promovendo um circuito desse aqui, ó, para esse amplificador aqui. Você entendeu? Apesar do ganho do TIP42 ser menor que o ganho do 2SA 1015, você pode promover um circuito desse aqui, porque aí ele fica independente. Ele vai consumir o tanto de energia que ele tem, que ele necessita, perdão, para alimentar o amplificador de tensão. Tá bom? Então eu faço essa crítica bem aqui, que foi utilizado para minimizar a quantidade de componentes no circuito. Minimiza, mas provoca. Sempre a gente tem que fazer uma crítica a alguma coisa, nada é perfeito, né? Então eu observo isso aqui, outras pessoas que estudam vão observar também isso aqui. Agora aquele iniciante, aquela pessoa que está começando, ele pouco importa, funcionou, tá ótimo. Tá bem, querido? Você viu que ele provoca uma tensãozinha de 1,4 volts aqui, ó, 0,7 mais 0,7 para alimentar a base dele. Então esse 0,7, eles estão referenciando a base da alimentação do amplificador diferencial, como também via resistor de 1K estão referenciando a base do amplificador de tensão, do alimentador do amplificador de tensão. Bem, esses diodos aqui eles não são acoplados termicamente ao dissipador, ele não contempla isso, pelo menos ele vem para ser colocado na própria placa. E isso traz problemas, fica sem defesa, sem proteção térmica os transistores de saída. Eles vão aquecer, vão aquecer, vão aquecer. Talvez ele já esteja certo de que as pessoas vão colocar tubo-ventilação, porque elas vão ver que isso vai esquentar. Isso vai esquentar, tá bom? Aí ele coloca 3 diodos, que é para manter o máximo possível a distância entre essas bases aqui. E quando houver o superaquecimento, ele ainda tem uma sobra ainda da tensão de base nos excitadores, tá? Esse daqui são os excitadores, olha. Os dois, esse aqui é o estágio de excitação. Esse aqui é o estágio de amplificação. Esse aqui é o estágio diferencial. Cada um com o seu long tail. Entretanto, como eu disse para você, eles acoplaram os dois long tails para terem a mesma tensão de referência. A corrente de espelho, olha, eles acoplaram, colocaram um resistor para minimizar a consunção do 42 na consunção, o efeito da consunção do 42 na consunção do 1015. Mas isso aqui é problemático. Não é grave, é problemático só. Dá para conviver. Entendeu, querido? Então você pode, para melhorar, colocar esses diodos acoplados termicamente ao dissipador de calor. O que mais? Provocar um circuito desse aqui, do mesmo jeito que está aqui, ó, para esse transistor aqui, e tirar esse resistor aqui, ó. Tirar esse resistor aqui. Não acoplar a base do TIP41 à base do 2SA 1015, tá? Você pode fazer um circuito desse aqui idêntico, olha, idêntico, e colocar aqui no lugar da base aqui para essa alimentação. Você viu, né? 270R, a construção é menor. 56R, a construção é maior. Então, notadamente, esse aqui influenciará na construção dessa base aqui, tá? O que mais? Nós temos aqui uma configuração praticamente Darlington na saída, olha. Uma configuração Darlington. O emissor tá praticamente acoplado à base dos saídas, ó. E os saídas estão ligados totalmente em paralelo, à exceção dos resistores de equalização. Tá bom? E o que mais que eu tenho para dizer para você? Sim, vamos olhar aqui, ó. Lembra desse capacitorzinho aqui? Aquele para bloquear HF, bloquear RF? Eu fiquei satisfeito com o valor, mas não fiquei satisfeito com a tensão de isolamento dele. Olha aqui, ó. 330 PF por 50 volts. Mude isso aqui, querido. Coloque por
300 volts, por 400 volts, por 500 volts, tá? Aqui a tensão desenvolvida, ela não é apenas de 50 volts, nem menor que 50 volts, tá? Embora a energia dessa tensão não seja muito grande, mas o fato de ser tensão alta pode romper o dielétrico do capacitor, tá? Então aumente a tensão de isolação desse capacitor de 330 PF aqui na base do transistor que faz o amplificador de tensão. O que mais? Olha, ganho 1, lembra? 18K para a base do segundo transistor, 18K para a base do primeiro transistor. A base vai para o GND, a base desse aqui via alto-falante vai para o GND, tá? Isso aqui interprete como fosse uma resistência praticamente desprezível. Então esse 18K está direto no GND para efeito de tensão DC, e é bom você lembrar disso. Quando o sinal vier para excitar a base do segundo transistor, parte dele é interceptado e lançado para o GND, para que menos sinal influencie a base do segundo transistor, e com isso aumenta o ganho do amplificador no contexto geral, tá bom? O resistor de 820R, que é para provocar esse distanciamento, para ter um lugar onde coletar a variação de tensão. O sinal vai fazer isso aqui, ó, para lá e para cá, né? Aí essa variação estará aqui, essa variação vai ser sentida pela base, que vai provocar uma amplificação muitas vezes maior do que o diferencial fez. Aí essa amplificação vai se fazer presente aqui nos diodos. Quando vier o semiciclo positivo, aí colocará o TIP41 em condução e ele amplificará para o alto-falante. Quando vier o semiciclo negativo, colocará o TIP42 em condução e ele drenará a corrente para o alto-falante. Você entende isso, né? Mais alguma coisa? Aquele capacitor para a última defesa dos dos tweeters, né? A última defesa dos tweeters, também para provocar o balanceamento dos cabos. O circuito RL para proteger de RFs, de virar um circuito tanque, os próprios fios do alto-falante. Tem 3 vídeos sobre esse circuito aqui, tá? Tem 3 vídeos que eu procuro ser o mais extensivo possível na interpretação desse circuito RL aqui, naquele machine que nós interpretamos, tá? Não vou ser mais detalhista, mesmo porque esse circuito não exige mais. Alguma coisa pode perguntar aí, que dentro das possibilidades está aqui a fonte, 63 volts, eu interpreto ser um pouco alta essa fonte, poderia ser apenas de 55 volts aqui, tá? Mas vai bater bem alto. Não tenho percebido relatos de pessoas que, olha, queimou rapidinho. Eu vejo pessoas assim, ficou rouco, ficou alguma coisa assim, refaça a montagem, é um amplificador que funciona, tá? Refaça calmamente a montagem. Eu digo para você, às vezes, eu errei, muitas vezes na minha pressa, eu errei quando estava começando, eu errava e não dava certo, porque aquela ansiedade de querer a coisa funcionando, de ver o pipoco no alto-falante, aí às vezes a gente se afoba e tropeça numa bobagem, num componente colocado erroneamente. Uma vez eu errei colocando um diodo ao contrário aqui, ó. Aí você viu o que aconteceu, né? Não funcionou. Tá bom, querido? Fica até aqui o vídeo. Boa sorte!